Chico, obrigado, tá, pela sua participação, disponibilidade para a gente trocar essa ideia. Você vai inaugurar a segunda temporada do Estação Periferia, do podcast. Legal. Eu queria agradecer de antemão e pedir para se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade de estar no Estação Periferia, aí, esse podcast bacana que você está tocando. Eu hoje sou repórter do Globo, né, onde eu trabalho desde 97 e tenho mais de 30 anos de profissão. Além disso, eu também sou professor da PUC, Rio, professor de jornalismo e autor de alguns livros, né? Dois dos quais em parceria com o Aloy. Uhum. Em essência é isso. Um deles que a gente vai falar bastante hoje, que eu trouxe até aqui também, para Bacana. se interessar. Ô, Chico, quais os desafios de escrever um livro desse, assim? Como vocês tiveram essa ideia e quais os desafios? Tá. Bom, esse livro foi lançado em 2015, né? Ele é resultado de um trabalho de reportagem em dupla. Por antes da contravenção, né? Quem não está vendo. Isso. Sim. Ele é Por Onde da Contravenção, um livro lançado em 2015 pela editora Record. Antes disso, a Loja Piara e eu, nós publicamos uma série de reportagens no Globo chamada Nos Porões da Contravenção. Foi uma ideia assim que nasceu conjuntamente, né? Eu, naquela época, cobria muito a Comissão Nacional da Verdade, o Grupo Justiça de Transição do Ministério Público Federal, que investigava os chamados crimes da ditadura militar. Eu me dediquei muito a isso, né? Foram anos de dedicação. Nesse esforço, eu conheci um coronel da reserva, por acaso na Baixada Fluminense, chamado Paulo Malhães. Foi assim, talvez, em mais de 30 anos de carreira, um dos personagens mais intrigantes entre as fontes que eu fui amealhando ao longo da carreira. Ele foi praticamente um agente ativo dos principais núcleos de repressão da fase mais dura da ditadura militar, né? E nós, eu falo nós porque na época uma colega minha, Juliana Dalpivo, estava comigo nesse esforço. Então nós conseguimos convencer o Paulo Malhães a abrir o jogo sobre toda a história dele na repressão, nos porões, contou coisas assim inimagináveis, né? Para mim virou o principal personagem desse esforço da Comissão da Verdade. E em algum momento ele me contou que, depois de ter sido rechaçado pelo Exército, quando o processo da abertura política começou, então ele foi rechaçado, ele se sentiu traído, e quem o acolheu foi o Anísio Abrão Davi e a Contravenção de Nilópolis. Ele, embora morasse na época em Nova Iguaçu, ele foi acolhido, ele recebeu apoio, ele recebeu essa acolhida da Contravenção. E eu fui sacando assim que outros militares que também passaram pelas minhas investigações tinham seguido esse mesmo caminho. E aí, o Aloy, né, que para mim hoje é talvez o maior especialista, né, na cobertura do samba, das escolas de samba, da história do samba, etc. e tal, e ele estava vivendo mais ou menos um processo muito semelhante no contato com as fontes dele. Aí a gente comentou um com o outro sobre isso, né? E entendemos que estava na hora de fazer uma série mostrando essa migração, né? E foi assim um encontro de interesses, né? O Aloy trouxe toda a expertise dele dessa área do samba e tal, e o que ele conhecia dessa influência dos agentes da repressão no mundo do samba, e eu, que tinha uma experiência maior em política, conseguia completar com algumas coisas da minha própria experiência na cobertura da Comissão da Verdade. E assim, o conjunto de dados foi tão rico, mas tão rico que a gente achou assim que mesmo
tendo saído uma série no Globo de 5 reportagens, né, grandes, algumas delas com mais de uma página. A gente achou que tinha sobrado muita coisa, né, que a história ainda tinha muita história para ser contada. E aí resolvemos propor a uma editora a produção de um livro que reunisse todas essas histórias e que fosse além da série de reportagens. O Carlos Andreasa, na época editor da Record, ele abraçou a ideia e a gente foi em frente. E eu adorei o período, porque, assim, diferentemente do jornal impresso, né, na época ainda estava assim, era um caminho mais tradicional do que é hoje, ele foi pequeno para o tamanho da nossa apuração. E o livro não, cara, o livro deu, assim, condições da gente amarrar todas as histórias muito bem. Pô, foi super legal. Agora, eu imagino que não seja muito fácil, né, escrever um livro desse, tanto no sentido da segurança pessoal, né? Vocês tiveram algum cuidado especial para narrar as histórias, para buscar essas fontes? E vocês foram ameaçados em algum momento? Como que foi essa? Não, olha só, a dificuldade maior para mim foi convencer as fontes, né? Porque muita gente, especialmente do mundo do samba, mas também os militares não queriam contar porque eles estavam se entregando. Era quase uma confissão. E no mundo do samba existe muito medo, né? O próprio livro conta que nas escolas de samba você tinha um quartinho da palmatória. Tem vários e vários crimes associados a essa disputa pelo espaço de poder dentro das escolas de samba e tal. Então, assim, as pessoas tinham muito medo. Agora, o nosso trabalho em si, não, ele fluiu tranquilo. Eu até uma vez ouvi de uma fonte que um desses nossos personagens, não vou citar o nome, ele disse assim, o Chico é idealista, né? Então ele só não bota na minha conta aquilo que eu não fiz. E foi mais ou menos esse cenário aí que a gente encontrou, certo? Esse livro dos Planos de Contravenção, vocês mergulham na vida do Anísio, do Capitão Guimarães e do Castor. Isso. Qual dos três foi mais difícil, assim, de conseguir entrar na vida deles, e qual foi o mais... eu vou usar a palavra fascinante, mas não sei se é a palavra certa, mas enfim. Qual foi o mais fascinante para vocês? Pô, difícil pergunta. Assim, no meu caso, o personagem mais difícil em termos assim, de dados foi o Castor. O Castor já tinha morrido, a gente tinha muita coisa de periódico e tal, mas assim, não tinha tanta fonte para contar a ingerência do Castor no mundo da política, principalmente, e especialmente na relação dele com o poder militar. Ao contrário do Capitão Guimarães, cara, que esse sim, eu trabalhava no Capitão Guimarães desde a época dele cadete, entendeu? Eu consegui as folhas de alterações do Capitão Guimarães, que é o currículo militar dele, pormenorizado. A gente tinha fontes assim que conviveram intensamente com o Capitão Guimarães. Então, assim, não foi difícil reconstituir essa trajetória com cuidado de não exagerar, de não cair no clichê, de contar a história certa, entendeu? Contar a história certa, até por respeito ao personagem, entendeu? E o Anísio é a mesma coisa, porque o Anísio ele foi trazido inicialmente, como eu te contei, pelo Paulo Malhães, então também foi mais tranquilo trabalhar. Acho que no meu caso, eu não sei o que o Aloy pensa, mas no meu caso, o personagem mais difícil, mais espinhoso foi justamente o Castor. Castor, né? E aí vocês fazem, quer dizer, vocês participam da série do Castor, né? Que agora, enfim, tá um fenômeno, todo mundo comentando a série do Castor, né? Principalmente. Pô, eu achei que não ia fazer tão. Eu assim, acreditava, mas eu não acreditava tanto, assim. Pô, fez um sucesso. Então já emenda essa pergunta. Por que você acha que fez esse sucesso tremendo? Assim, primeiro pela qualidade do trabalho, né? Ficou muito bom, muito bem estruturado, a narrativa é ótima, dinâmica,
E eu acho assim, tem uma coisa, um diferencial muito grande, as imagens, né, cara? As imagens são fantásticas. É impressionante como tem, né, a imagem do Castor. É, é. E a Anísio, por exemplo, é uma figura difícil você ver dar entrevista. Mas o Exato. Castor, Muita coisa, muita coisa. E ao contrário da gente, né? Os editores do projeto tiveram muita facilidade de trabalhar o Castor pelo viés da fartura de imagens. E isso deu uma dinâmica bacana ao documentário. mas é isso, sabe? Mas o Castor ele queria se tornar essa figura pública, né, ao contrário do João. Claro. Ele era uma espécie de public relation da contravenção, um cara que era destacado para fazer esse meio de campo entre a contravenção e a sociedade. Era ele. Ele incorporou um pouco isso aí, essa mística. Ele gostava, né? O Chico, eu não sei você, mas a sensação que eu tenho vendo a série do Castor, e até por eu morar em Nilópolis e conhecer o Anísio, assim, a lenda que é o Anísio para a cidade, eu tenho a sensação que essas figuras não existiriam fora da periferia. Que a periferia é quase que um personagem também da história do Rio de Janeiro. Eu queria Boa saber tese. o que você observa. Assim, será que existiria um Castor no Leblon? Ou a periferia é um personagem também da história do Rio de Janeiro? Permite que esses caras surjam e ajam? Pirilo, eu acho que agora, naquele momento ali, não, né? Até porque você tem que considerar, por exemplo, o Morro dos Macacos em Vila Isabel, ali onde o Capitão Guimarães experimentou essa primeira inserção no mundo do samba através da escola de samba, Vila Isabel. Periferia. Mas hoje, cara, o que se vê aí em termos de organizações criminosas é a milícia. E onde é que está a milícia, né? Está na Barra da Tijuca, ela está nas boates chiques da Zona Sul. Então eu acho que essa configuração mudou um pouco, cara. Eu acho que a milícia trouxe uma nova configuração para essa imagem do capo que frequenta a vida social carioca. Uhum. O que a gente não tem mais é aquelas figuras, né? Que são essas relações públicas, quer dizer, tirando alguns políticos aí e tal, mas essa figura que é o bom vivant da noite, do cara que é o padrinho da cidade e tal, isso está um pouco enfraquecido. Aqui em Lópolis, por exemplo, a saúde do Anísio está bem frágil, né? Tá bem... Ele já deve estar com 80 e tantos anos, né? Não sei, nem sei a idade dele. Mais de 80. Perdeu o irmão, né, recentemente. Perdeu o irmão, é verdade. E não tem ninguém que cubra essa figura aqui em Nilópolis. Mas, tem assim, essa nova geração, né? Esse menino que acho que é Gabriel, um cara que é muito mais articulado, tem uma formação, tem uma sofisticação no discurso, ele tem. Ô Chico, esse livro aqui, quando a gente vai lendo, e o foco principal da leitura, pelo menos a minha, mas acho que a intenção de vocês também é mostrar, obviamente, Jogo do Bicho e Forças Armadas. Para quem não leu, você poderia explicar rapidinho para a gente como que se dá essa interação entre os dois? Tá, tranquilo. Final de 68, início de 69, o regime militar resolve dar uma resposta forte àquilo que ele entendia como uma ameaça de cubanização do país, né? As organizações de esquerda armada haviam feito as suas primeiras operações e atentados. Os militares ficaram muito preocupados com aquilo, achavam que era um risco de foco guerrilheiro, tanto urbano quanto rural. E aí veio o AI-5 e a montagem de um aparato de repressão que teve como um pilar o DOI-CODE, né? Os destacamentos de operações de informações, os DOIs. São DOIs espalhados pelas 5 regiões brasileiras. E durante um período de mais ou menos 5 anos,
o que se viu foi uma guerra suja, sangrenta, no qual esses agentes, né, que foram destacados para fazer esse enfrentamento, eles rasgaram as leis, né, desconsideraram qualquer tipo de cuidado e limite legal e praticaram abertamente sequestros, tortura, morte e desaparecimentos dos inimigos do regime. Isso se deu mais ou menos até 73, beirando 74, né, até aquele momento em que a ditadura considerou que as organizações de esquerda armada estavam definitivamente aniquiladas, né? Então, a partir disso, né, já no governo Geisel, se iniciou um processo de desmontagem dessa máquina repressiva, mandando de volta para os quartéis esses agentes da repressão que tinham, né, licença para matar, torturar e sem prestar satisfações. Esses caras, eles foram investidos de muito poder e não aceitaram esse retorno à farda, à ordem unida, à continência, ao toque da alvorada, a tudo aquilo que implicava na rotina militar. Eles realmente, muitos deles, como Paulo Malhães, se sentiram traídos, né? Pô, sujei minhas mãos de sangue e agora eu tenho que voltar ao quartel, como se não reconhecessem o meu valor, né? Então a parte desses caras pediu a passagem para a reserva, até muitas vezes prematuramente, não quiseram mais, não aceitaram mais a vida que eles tinham antes da repressão. E aí viraram assim uma maravilha para as organizações criminosas que os cooptaram, né, os arregimentaram, os recrutaram para ter em suas fileiras agentes altamente operativos, donos de um manancial de informações, violentos, bem armados. Foi uma maravilha para o bicho acolher essa dissidência radical, né? E foi um encontro de interesses, né? Da parte dos bicheiros ter esses caras nas suas fileiras, da parte dos agentes ter acolhida e continuar sendo valorizados e ter um espaço de poder que eles perderam na ditadura. O Porões conta exatamente esse processo e em que esse processo contribuiu para que o bicho se transformasse na organização que ele é hoje. Mas esses caras que saíram das Forças Armadas, eles também viraram bicheiros ou eles eram o símbolo maior disso é o próprio Capitão Guimarães, né? Um oficial de intendência, capitão, que teve uma passagem pela Vila Militar e pelo DOI da Barão de Mesquita, e em pouco tempo ele saiu do Exército, salvo engano, no início dos anos 1980, e em 84, 85 ele já era um líder, né, um dos líderes, um dos capos da contravenção, a ponto de logo depois, aí eu vou chutar, daqui a pouco a Laura vai me corrigir, mas é 1986, eu acho, ele virar o presidente da Liga das Escolas de Samba e também liderar lá a Unidos da Vila Isabel, a escola de samba. Ele é o símbolo maior disso, mas tem outros, muitos outros. Paulo Malhães é outro. Inclusive, o depoimento do Paulo Malhães na Comissão Nacional da Verdade está no YouTube, né? Trechos dele está. Quem quiser ver. Mas o Castor tem algo além disso, né? Porque o Castor tem uma relação econômica com as Forças Armadas. Me garantiu, inclusive o Paulo Malhães, em uma das nossas muitas conversas lá em Marapicu, que em Ratos e Urubus ele desfilou com o uniforme da Colurne. Ele desfilou. Você vê, né, um tema assim considerado progressista, né, renovador, histórico, e estava lá nas fileiras da Beija-Flor um agente da repressão. Impressionante. Essa é uma contradição.
Ele Sim. me garantiu. Ele pode estar mentindo, né? Não está mais aqui para contar, para a gente confirmar. Mas ele me garantiu que estava na pista. Ele Não, desfilou pela Sapucaí. agora, mas assim, tem essa questão da repressão, mas tem também o lado econômico, né? Porque, Sim, é, claro. se não me engano, tem a história da, da siderurgia, não, que ele tinha, né? Tem. Isso é contado, inclusive, na série, né? O Castor, em algum momento, precisava, assim, de ter uma fachada. Todos eles a mesma coisa, né? Então eu vou ter que me mostrar como um empresário, né? Eu não vivo do bicho, eu não vivo da aposta, eu vivo das minhas empresas, dos meus negócios formais. E um desses negócios formais foi uma empresa metalúrgica chamada Metalúrgica Castor, que passou a fornecer para o exército, né? Esse meu exército que tinha prendido o Castor lá atrás, em 68, era aquele que em 80, 81 passou a comprar insumos das indústrias do Castor de Andrade. Incrível, né, cara? Não, é o coisa do Só o Brasil, Brasil. isso eu ia falar. E, assim, e o Brasil, o Castor tem esse braço com as Forças Armadas, tem um braço com a CBF também, né? Ele era muito Tem. na CBF. Tem fotos dele Muito. com Avelange, né? Sim, amigo da Avelange. E ele virou, como conta muito bem a série, não vou nem querer falar muito disso, porque a série tá. Ele virou esse cartola aí, a ponto de quase Bangu ganhar o título brasileiro de 85. Tudo na mesma Não, época. eu acho, você não falou, mas é uma das minhas teses em relação a essa série, da fama da série, é que mostra bem a contradição do Rio de Janeiro, né? Do Brasil, É, do Rio de Janeiro. é. Essa figura que é bicheiro, mas assassino, né? É importante lembrar que os caras Cara, são. assim, eu tenho ouvido muito amigo falar, o Pirilo, que é essa coisa do carioca ser tolerante e aceitar, conviver e até às vezes achar, naturalizar, essa é a expressão melhor, naturalizar esses personagens do submundo, entendeu? Achar muito normal, muito legal, engraçado, popular, simpático. É triste. Não, total. É, porque esses caras são amados, né? Você tem, por exemplo, aqui em Nilópolis, o Anísio. É, Anísio, acho que é o Dé que fala, né? Que é Deus no céu e Castor na terra. Mas isso é muito Não, real. mas eu acho assim, o depoimento, até quando eu escrevi a matéria para o Globo, destaquei isso, né? O depoimento que mais me choca é o do Cabelada, Cabelada? o árbitro, né? Aham. Contando com a maior cara de pau, gente. Olha, quando era eu, Totão Castor mandava 24 cerveja bem gelada pro vestiário, e, pô, aquele calor, gente, 43 graus, eu todo de preto, chegava no vestiário, entrava na ducha, meus auxiliares, uma, duas, três. Cara, você assistindo aquilo acha muito engraçado. Mas se você considerar Hum. que um jogo do Bangu podia estar na loteria esportiva e um suborno significava manipulação do resultado, o que ele estava fazendo ali era confessando um crime, tudo bem prescrito lá atrás e tal, mas ele é uma confissão de um crime, entendeu? De corrupção. Ah, mas 24 cervejas, o que é que tem? Não, gente, peraí. O Hum. cara é uma forma disfarçada de suborno. Para não dizer, sei lá, ele próprio confessa que entravam outras formas de suborno, né? Os resultados eram manipulados porque ninguém tinha peito de negar as benesses, os gifts que o Castor oferecia para arbitragem, pô. Não, e mexe com as paixões das pessoas também, né? Claro, pô. E esses caras, o Chico, é como se eles fossem defensores da paixão das pessoas. As pessoas amam a escola de samba. E quem é o defensor da escola de samba? É o Anísio, É, as pessoas amam o Bangu. E quem é o defensor do Bangu? mas assim, o Aloy diz muito isso, né? Porque ele estuda profundamente a raiz das escolas de samba e tal. E ele diz assim: olha, quem faz as escolas de samba
Não é o patrono, é o sambista, é a passista, é o mestre-sala, é a ala dos compositores, a baiana. Isso aí depende de bicheiro, o bicheiro não sabe nem o que é isso, cara. Você vê assim, é sofrível, né? Você vê o cara tentando evoluir ali, dizendo que tem samba no pé. Quem tem samba no pé é a passista, é o mestre-sala, são as alas, sabe, cara? Isso aí pra mim que é samba. Samba Sim, pra sim. mim é isso aí, eu concordo totalmente com essa tese do Aloy. Não, total. Eu Que o não cara. acho, eu não acho que isso dependa de um patrono e nem tampouco do dinheiro do patrono. Mas isso tem um pouco também a ver com o escanteio que é jogado à escola de samba na cultura do Rio. Porque se a gente tivesse desenvolvido, né, um debate sobre financiamento de escola de samba, Porra! esses caras já estavam para o escanteio. Porque patrono é passado, né? Olha a marca. O que é uma marca Mangueira? A marca Portela, entendeu? A marca Salgueiro. Putz, grila, cara. Não é possível. É que é tudo muito arcaico, entendeu? As coisas aqui são muito arcaicas no Rio de Janeiro. Ô, Chico, tem alguma história que você não botou no livro, não contou na série, que reservada aí pra gente, essa é uma história. Enfim, aí fica a seu critério. Boa, ruim, mas enfim. Não, olha, tem coisas assim que a gente não conseguiu avançar muito, né? Uma vontade que eu tenho é de entender melhor se o Castor forneceu ou não os explosivos que detonaram um monumento aos trabalhadores mortos naquela invasão da CSN, salvo engano, em 1987. Já era governo Sarney, eu não sei se você já ouviu falar, né? Houve uma greve e ocupação da Siderúrgica Nacional em Volta Redonda, o Exército entrou na marra, certo? E nessa tentativa de liberação da CSN, né, morreram 3 operários no enfrentamento das tropas federais. E aí, logo depois, cara, em homenagem aos 3 mortos, o Niemeyer fez um monumento que eles inauguraram lá em Volta Redonda, 87, 88 por aí. E, cara, assim, incrivelmente, sei lá, no dia seguinte, pouco tempo depois, esse monumento foi explodido, né? Ele foi demolido assim por uma bomba, um atentado, né? Super assim assustador para aquele momento que a gente estava vivendo, né? De reconstrução da democracia constituinte. Eu acho que já estávamos elegendo a Assembleia Nacional Constituinte, num processo de preparação para a primeira eleição direta depois de 21 anos e tal. Então foi muito assustador. E a gente teve essa informação, que efetivamente os agentes radicais de extrema direita, evidentemente, que cometeram aquele atentado, tiveram apoio do Castor de Andrade, inclusive no fornecimento dos explosivos. Essa é uma história que eu gostaria de avançar mais. Estou contando para você. Nossa, que história, né? É Brasil profundo. É. Hoje, dá para mensurar o tamanho da influência desses caras? Dá? Não dá, né? Pô, é ponto de os filhos do presidente desfilarem primeiro eles desfilavam na Padre Miguel e depois na Beija-Flor, assistidos pela primeira-dama no camarote das escolas de samba. Vai vendo o tamanho dessa influência, né? O próprio ministro, na época, eu não sei se era o Delfim Neto, era ministro da Fazenda, e ele... da Secretaria, ministro-chefe da Secretaria de Planejamento, que dá ordens para uma operação financeira envolvendo o Grupo Coroa Brastel, de salvamento da metalúrgica Castor, de recuperação econômica da metalúrgica Castor. Então ele mobilizou um ministro do primeiro escalão do governo federal para salvar uma empresa de fachada de um bicheiro. Quer mais influência do que isso? É absurdo. E as cifras? Tem noção qual é o tamanho da... Não tem. Isso aí é um mistério, porque é tudo caixa 2, né? Porque vendo a série, né, a quantidade de dinheiro que as histórias contam,
que o Castor dava, eu me perguntava, cara, qual o tamanho da riqueza do Castor, né? Dinheiro cash, né? Porque as apostas eram pagas em dinheiro, não entrava na rede financeira oficial, tudo é mala de dinheiro para lá e para cá. Eles eram criativos, né? Porque era caixa de sapato, valisa, era, sei lá, um monte de coisa que eles usavam para transportar, porque tinha que ser o papel mesmo. Aqui, eu não sei se é verdade, não tem nem como conferir. Dizem que a Anísio tem cassino em Las Vegas, parceria em Las Vegas e tal. Não Ganhou sei muito dinheiro, né? Ganhou se muito é isso. dinheiro. Muito, muito. Chico, a gente está falando de anos 70, 80, 90. 2021, essa relação se mantém com as Forças Armadas? O que mudou? O que a gente vê hoje no Rio de Janeiro? Inclusive para quem não é do Rio de Janeiro também, né? Tá ouvindo isso. Então, gente, assim, é lógico que a contravenção está aí, né? Eu acho que ela diversificou o seu negócio. Hoje a gente vê a contravenção, inclusive, no negócio público, envolvida com operações financeiras de prefeituras e governos estaduais, é o que se vê. Mas não dá para falar da configuração atual sem citar aí a praga que é a expansão miliciana pelo Rio de Janeiro. Ora em parceria com a contravenção, ora em confronto com a contravenção, né? Os velhos capos estão envelhecendo, alguns conseguiram fazer esse processo de transição para os seus herdeiros pacificamente, outros, as mortes, né, dos seus capos abriram uma disputa sangrenta pelos espaços de poder, e também há casos em que os chefes da segurança da contravenção assumiram, né, o negócio pela base da força. É um negócio que lida muito com a questão da força, manda quem tem mais força bélica, e é o que se vê aí, né? Eu prevejo, como todo especialista em segurança pública pode dizer isso, que hoje a grande questão aí no campo da segurança pública é a milícia, não tenha dúvida. E, cara, é incrível como todas as organizações criminosas do Brasil têm dedo das Forças Armadas e dos militares, né? Porque é necessário, você não consegue se estabelecer como uma organização mafiosa se você não tiver o seu braço armado. E quem sabe fazer isso aí é o militar, ele que tem a formação para isso. Eu acho que esse é um gancho, Chico, da gente falar um pouquinho do seu novo livro, né? Que é Quem Matou Marielle, né? Mataram Marielle. Editora Marielle. Intrínseca, em parceria com a querida Vera Araújo. Sim, Vera Araújo, que deu uma entrevista para o lado B do Rio, que eu falei também essa semana. Tá incrível, que é um grande parceiro, quem não ouviu, ouça. Chico, eu acho que isso sobre milícia entra um pouquinho também na questão da Marielle. Um pouquinho não. Nossa! Né? Muito na questão da Marielle. Como é que foi escrever esse livro? Enfim, esse tema é um tema que dá para um outro programa inteiro. Mas... eu te falei, né? Eu passei meus últimos 3 anos praticamente, sou repórter de política. Não acredite se quiser, mas o meu ramo é a política, né? E eu acabei mergulhei na história da Marielle, fiquei assim, meio fanatizado, meio focado nesse caso. É um caso que me desafiou como repórter, né? É um caso que ainda está em aberto, infelizmente. Tem um inquérito em andamento atrás dos mandantes. Eu acho que a sociedade tem que cobrar, não deixar morrer. Eu fico às vezes preocupado porque eu estou sempre enchendo o saco. Mas é claro que eu vejo cada vez menos reportagens na mídia em geral sobre esse assunto. E isso me preocupa porque a gente sabe muito bem que as autoridades, como o cobertor é curto, as autoridades trabalham sob pressão e vão priorizando aquilo onde a cobrança é maior. Então, à medida em que o caso começa a desaparecer,
ele vai sendo empurrado para a pilha de baixo, assim, sabe? E eu fico preocupado. Eu fico preocupado com isso. Mas quem comprar o seu livro, ler o que ele vai encontrar? Assim, é um livro Cara, o livro, ele assim, ele não é um livro revelação, né? Ele não traz furos de reportagem sobre o caso Marielle, embora tenha algumas coisas umas passagens bem interessantes. Mas o que ele traz de melhor é a amarração numa narrativa única de todas as histórias, idas e vindas, muitas voltas que essa investigação deu, e mostrando um pouco do nosso papel, né? A própria Vera, as nossas estratégias para cobrir e todas as reviravoltas que o caso deu, passando pela prisão dos executores, pelas mudanças de investigadores, pela briga entre as instâncias federal e estadual, pelo mundo da política, pelo submundo do crime. A viagem foi profunda. Pesado, né? E esse carnaval que a gente estava falando dos contraventores, enfim, é o carnaval que presenciou a gente também com o desfile da Mangueira em 2019. Foi lindo, né, cara? Né? Não, acho que essa é a beleza um pouco do Rio de Janeiro, né? Nessa contradição. A gente disputa sempre, né? Chico, só para a gente concluir, já encaminhar para o final, já está 4 minutos e tal. Eu acho, pelo menos não sei com você, mas eu não consigo me desconectar com a obra. Né? A obra e o autor, ele está sempre em diálogo, né? Ao escrever esse livro da Marielle, qual a reflexão que é possível trazer sobre esse Brasil, não só da Marielle, né? Todo o seu trabalho, os porões da contravenção, qual a reflexão possível que possa se tirar disso? Que as respostas só serão dadas se realmente a sociedade se convencer de que esse enfrentamento tem que ser uma prioridade, né? Que a expansão dessas organizações ela não aumenta apenas a violência, né? Ela fragiliza a democracia, fragiliza a liberdade de expressão, ela fragiliza as relações econômicas de todas as formas, ela fragiliza o meio ambiente. Então, cara, mas, assim, se a sociedade não se conscientizar que efetivamente isso tem que ser visto com prioridade, é difícil que as autoridades ajam por atos de ofício, por espontaneamente. Esse é o Brasil, né? Democratização não mudou muita coisa, né? Como que a gente faz para comprar seu livro agora, ô Chico? Ele diz à editora que ele está de volta às prateleiras das livrarias. A Ló, inclusive, já achou lá numa pilha da Travessa de Botafogo. Então, lá na Travessa de Botafogo tem. Eu acredito que na Rede Travessa, não quero fazer propaganda da Rede Travessa, não. Mas eu sei que lá é mais fácil de achar. Eu acho. Mas esse livro Os Problemas da Contravenção, até na loja americana já vi. Já achou? Ah, que legal, cara. Que ótimo. Bacana. Bastante popular. E o da Marielle... Marielle também. Marielle tem legal. Marielle tem... é fácil de achar na rede de livrarias normal. E suas redes, Chico, para quem quiser te acompanhar? Só botar Chico Otávio lá no Twitter, no Instagram? Eu acho que sim. Minha filha briga comigo pra caramba que sou meio descuidado com essa história de rede, mas é isso. Chico Otávio, acha fácil. Acha fácil. Instagram, Twitter, Facebook já tá, mas tá lá também. Então, não é difícil de me achar, não. Chico, obrigado, tá? Legal, cara. Espero que eu tenha aí atendido as expectativas e fico muito honrado de ter participado. Nada, imagina. A gente que agradece. Obrigadão.